Oi pessoal, tudo na paz de Cristo aí, tudo na paz do Senhor. Eu quero falar de um assunto aqui. Eu estava hoje aqui meditando um pouquinho na palavra de Deus e é incrível como Deus ele fala com a gente, né? Quando você se dispõe. Eu estava perguntando para mim e perguntando para o Senhor e Deus me falando. Qual é a razão, qual é o motivo, qual é o propósito por a igreja existir na terra? É simplesmente para fazer um aglomerado de pessoas? É simplesmente para reunir uma turma gritando, exaltando, clamando, dizendo glória, falando em línguas, o som de uma bateria, de uma guitarra, de um baixo, de um microfone, de alguém que está ministrando, alguém que está ali entoando um lindo louvor, uma mensagem? Claro que não. Eu acredito por aquilo que nós lemos dentro da palavra de Deus, que vai muito mais além do que isso que eu acabei de dizer. Esses pontos, sabe? De uma guitarra, de um baixo, de um microfone, de uma bateria, enfim, de estar ali. Porque uma coisa é você estar dentro de um ambiente, de uma igreja, e outra coisa é estar em Cristo Jesus, estar em Deus. Então, o que eu consigo entender pelo que nós lemos aqui na palavra é que estar na igreja não é tão importante como estar em Cristo. Talvez você diga, mas pastor, então o senhor quer me dizer que eu não preciso ir para a igreja? Não foi isso que eu disse. O que eu quis dizer é que não adianta uma pessoa estar na igreja, mas não estar em Cristo. Não adianta uma pessoa estar na igreja, mas o seu coração não tem uma mudança. Não adianta uma pessoa estar na igreja, mas a vida dela não tem uma mudança, não tem uma perspectiva, não tem uma finalidade. Qual é a finalidade pela qual você vai na igreja? Qual é o motivo de você ir à igreja? De você estar no templo, onde tem ali uma placa pelo lado de fora, igreja A, igreja B, igreja Y, igreja Z? Qual é a finalidade de você estar num templo, numa igreja, ainda que bonita, bem aconchegante, bem arrumada, ou não? Só isso não é importante. É importante estar em Cristo. Olha o que a palavra de Deus, ela diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você sabe que Pedro está dizendo essa palavra quando ele fez aquele primeiro discurso após a descida do Espírito Santo sobre a igreja, em que alguns diziam que eles estavam embriagados, sendo já aquela hora do dia, né? 9 horas da manhã, mais ou menos. Todos ali começaram a falar em línguas, falar em mistério, e aí disseram, isso não é normal. Uma hora dessa, 9 horas da manhã, estão falando em línguas, estão gritando, falando umas coisas estranhas aqui, esse pessoal tá bêbado. Pedro falou, não, isso é o Espírito Santo de Deus que foi prometido para o povo. E aí Pedro continua dizendo assim com uma sabedoria tremenda, infinita de Deus. Irmãos, eu só quero pedir um favor para você, antes de eu dar sequência. Medite na palavra de Deus, para a gente poder ter as respostas para quando alguém nos questionar de alguma coisa. Então está escrito, porque a promessa, que promessa? Aquela que Joel disse, e a mesma que Pedro vai citar aqui, que o Senhor Jesus havia dito para eles quando soprou sobre eles o Espírito Santo. Vocês vão por aí pregar, anunciar, ensinando, batizando o povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós,
a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Você vê que as coisas de Deus, ela é tão ampla, ela vai tão longe, ela é tão extensa, que ela alcança até aquele que está mais distante. A intenção de Deus é essa, é alcançar quem está à distância, é mover o coração do aflito, do abatido, e socorrer o órfão, a viúva. Esse o propósito, é um dos propósitos pelo qual a igreja está estabelecida na terra. E eu não vou contar tudo hoje, eu vou ministrar um pedaço dessa mensagem, depois eu vou voltar para continuar. Então vamos lá. Versículo de número 40. E com muitas outras palavras, isto identificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Versículo de número 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Bom, eu vou parar por aqui, porque eu vou dar sequência depois nessa mensagem. Mas eu quero só esclarecer uma coisa para você, irmão. O fato pelo qual uma igreja foi estabelecida na terra é para que haja comunhão. O fato de a igreja ter sido estabelecida na terra é para que todos clamem e busquem o mesmo Deus. O fato da igreja ter sido estabelecida na terra é para que o Senhor nos ensine, nos mostre qual é o verdadeiro caminho pelo qual nós devemos seguir. Eu vou voltar e eu vou dar sequência nesta palavra em uma outra oportunidade. Deus abençoe, um forte abraço e até mais.